Olá, meus queridos alunos. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos e eu tenho para vocês soluções. Talvez não seja a solução de seus problemas, a solução da situação que nós encontramos, mas eu tenho certeza que esse assunto vocês vão gostar. Solução é um tipo de mistura homogênea, em que o tamanho de suas partículas estão dentro da escala dos nanômetros. E, a exemplo, nós temos o sal com a água, certo? Em que, no momento dessa mistura, o sal é dissolvido na água e ali a gente tem uma solução, tá? E, de acordo com os componentes da solução, da mistura, a solução pode ser classificada entre sólido e líquido, líquido, sólido, sólido e solução gasosa. Quando a gente tem uma solução do tipo sólido e líquido, é o exemplo sal em água, açúcar em água, em que nós temos a parte sólida e a parte líquida. Um exemplo entre as substâncias líquidas e líquidas, álcool e água, tá? Então, o álcool 70% é um tipo de solução e a gente está lidando todos os dias, né, para higienizar as mãos. Então, nós temos aí naquela solução 70% de álcool e 30% de água. É uma solução sólido-sólido, as ligas metálicas, por exemplo. Então, nós temos aí o ouro 18 quilates, 16 quilates, o bronze, o latão. São todas ligas metálicas, portanto, mistura homogênea, solução. E o ar atmosférico é uma mistura de gases, e essa mistura é homogênea, então nós temos aí uma solução gasosa. E além da classificação pelo o estado das substâncias, uma solução para a gente poder formá-la, nós temos o soluto, que é a substância que vai ser dissolvida, e geralmente ela é em quantidade menor. E nós temos o solvente, que é o que a gente utiliza para dissolver esse soluto. E geralmente é em quantidade maior, tá? Depois em que a solução ela está pronta, ela ainda recebe algumas classificações, tá certo? Então, a exemplo, nós podemos ter uma solução insaturada, uma solução saturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Então, o que significa essas nomenclaturas? Para haver solubilidade de uma substância em outra, é preciso ter o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é um valor tabelado que as substâncias têm, tá certo? Em uma dada temperatura. Por exemplo, o cloreto de sódio, eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, apenas 34 gramas. Então, se em 100 gramas de água eu adicionar apenas 10 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, eu vou ter uma solução insaturada. Se eu coloco, de acordo com o coeficiente, 34 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água na temperatura de 25 graus Celsius, a gente vai ter uma solução saturada, porque está de acordo com o coeficiente. Agora, se eu coloco a quantidade a mais, por exemplo, se eu colocar 40 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, eu estou colocando uma quantidade a mais do que o valor tabelado para aquela temperatura. Então, vai sobrar uma partezinha no fundo do recipiente de sal que eu não vou conseguir dissolver por mais que eu mexa. Então, nós dizemos que essa solução é uma solução saturada de corpo de fundo, porque tem uma quantidade de soluto ali que não consigo dissolver, porque está a mais do que o coeficiente de solubilidade. E uma solução supersaturada é quando a gente consegue dissolver uma quantidade superior do coeficiente de solubilidade. Só que esse tipo de solução é uma solução instável. Qualquer tipo de impureza, qualquer excessozinho do próprio soluto entrar em contato com essa solução,
essa solução se precipita. A parte que estava dissolvida a mais volta a se solidificar dentro daquele recipiente, tá certo? Então, a gente pode visualizar todas essas nomenclaturas no gráfico. Então, o gráfico, ele apresenta essa linha mais escura. A parte inferior, abaixo desse gráfico, se a gente ligar a temperatura para a quantidade de soluto, os pontos abaixo dessa linha do gráfico, da curva, são substâncias insaturadas. Se nós colocarmos pontos em cima da linha da curva, todos esses pontos é justamente uma solução saturada. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentando a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Os pontos que estiverem acima dessa curva, nós podemos dizer que são soluções saturada de corpo de fundo ou supersaturada, porque tem uma quantidade de soluto a mais. Então, nós iremos estar avaliando, analisando gráficos desse tipo, tá certo? Mas não se preocupe não, que é algo bem simples, tá? Da gente poder fazer. E aí, por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bons estudos para vocês.